Boa noite, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo o nosso sexto bate-papo do portal Eu Amo Macau. Hoje nós estamos aqui por determinação do decreto do governo do estado, todos de máscaras, né, em prevenção aí ao coronavírus. Estamos hoje aqui com mais uma entrevistada. E para começar aqui, nós vamos falar aqui um pouco sobre ela. Atendeu aqui o nosso pedido. É pré-candidata a vereadora pelo PT, né? E vamos ver aqui um pouco do perfil e da biografia de Erilânia Marreiro Cunha, que é uma jovem macauense de 23 anos, vinda de família popular. É filha de Erivan Segurança em Memória e Mara Marreiro, estudante do curso de Direito, feminista, militante dos movimentos sociais, filiada ao Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, lança seu nome para o Legislativo como pré-candidata nas eleições 2020. Erilânia começou a sua militância no movimento estudantil, foi coordenadora de Política e Cultura do Grêmio Estudantil Benito Barros, do IFRN Campus Macau, onde cursou o ensino médio e técnico em Química, o que rendeu a sua participação em diversos eventos acadêmicos, como o Encontro Potiguar dos Estudantes do Ensino Técnico, a SEMADEC, que é a Semana Artística, Desportiva e Cultural, e Expotec. Né? Erilânia já possui artigos produzidos na área de Direito Penal e Civil, intitulados de Impunidade do Sistema Penal Brasileiro, uma análise acerca da impunidade do sistema penal brasileiro com relação aos crimes de homicídio e a repercussão na família das vítimas de LGBT-fobia. Vou dar uma resumida aqui, Erilânia. Já vou abrir aí os microfones para você. Seja muito bem-vinda e obrigado, já agradecendo aqui a você pela sua vinda aqui no nosso bate-papo. Boa noite, Erilânia. Boa noite, Teu. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo hoje. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Eu sempre gosto de ressaltar a importância que o portal Eu Amo Macau tem para a sociedade macauense, e é muito importante esses bate-papos que você tem promovendo. Então, muito obrigada pelo convite. É isso aí, gente. E nós vamos iniciar já aqui o nosso bate-papo pedindo a vocês que estão assistindo, né, que vocês que dão esse apoio aqui a gente, nós sempre fazemos aí a contabilidade de visualizações no final e graças a Deus temos batido mais de 3.000 pessoas que têm assistido esses bate-papos. Eu acho que a soma de todos os outros 5 bate-papos que nós já tivemos já deu mais de 15.000 pessoas, 15.000 visualizações entre cada bate-papo, certo? E nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, lembrando a vocês também que vocês podem enviar aí as perguntas de vocês aqui através dos comentários dessa live que vocês estão assistindo. Vamos iniciar aqui com a Erilânia, que ela vai aproveitar e falar aqui um pouco para nós como você iniciou nessa carreira, que é pra gente já ir lhe conhecendo, né, Erilânia? Algumas pessoas que ainda não lhe conhecem. Como foi que você iniciou na carreira política e o porquê que você resolveu entrar nesse meio? Como você bem já colocou na biografia, né, eu iniciei a minha trajetória política no movimento estudantil, quando eu entrei no IFRN Campus Macau. Né, a gente tem essa oportunidade de se tornar, além de um profissional, um agente político, né, na nossa sociedade. Foi assim que eu iniciei, participando de vários movimentos e possibilidades que a gente tem lá dentro de crescer politicamente. E daí a gente parte para o cenário macauense e percebe que a juventude ela não é representada, né? Então, pouco tem possibilidades de crescimento. Então, é importante a participação da juventude. Então, foi a partir disso, a partir de ver os meus pais, né, caminhando em várias campanhas, e a gente via que no final das contas nunca era um mandato popular voltado para a população, que a gente tem que mudar, né? E nada como se realmente se candidatar para que você possa disponibilizar o seu nome, para que assim a gente pare de somente reclamar e comece a agir de modo a mudar a sociedade e onde nós estamos inseridos e inseridas. Já que você está falando aí em movimento estudantil, nós temos aí em nossa cidade de Macau, né, um problema grande com relação à educação dos jovens macauenses. Nós tivemos aí nesses últimos anos alguns acontecimentos
que aconteceram, né? Algumas coisas que aconteceram aqui na nossa cidade, que foi tudo em desfavor da classe estudantil. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que a educação de Macau está precisando nesse momento dessa crise, né? Que nós, além dessa crise que nós estamos passando, as dificuldades todas que a classe vem desenvolvendo, vem acumulando aí nesses anos. Exatamente. Assim, como estudante, né, como ex-coordenadora de Politicultura de um grêmio estudantil, como estudante da rede pública de ensino desde a creche, né, a gente percebe que falta, na verdade, incentivo e responsabilidade dos gestores com a educação. Né? E quando a gente para analisar, a educação ela é como um inimigo para os políticos que não têm base na responsabilidade social. Né? Então, é por isso que a gente vem tendo todas essas questões de falta de incentivo, falta de investimento na educação pública. E que faz com que a educação ela seja realmente sucateada a nível municipal. Né? E é importante que nos próximos anos se tenha realmente gestores que tenham esse compromisso com a educação pública, com a responsabilidade social, né? E que a gente possa realmente voltar a crescer. E é isso que eu espero para os próximos anos, né? Que a gente tenha essas possibilidades. Exatamente, Erilânia. Falando em educação, ainda continuando na área da educação, nós temos companheiros seus, como Manuelson, né? Foi o nosso primeiro entrevistado aqui do Bate-Papo do Portal, que esteve aqui, também falou sobre esse assunto, e eu queria que você falasse aqui pra gente, você explanasse aqui um pouco sobre como é ter, vamos dizer assim, essa competição dentro do Partido dos Trabalhadores, se você acha que tem espaço para todos, ou se torna meio competitivo, tendo Manuelson como, vamos dizer assim, líder de Grêmio, né? Já foi líder de Grêmio, já participou de várias gestões em algumas escolas. Se torna mais difícil para você, ou você acha que tem espaço para todo mundo? Não, de forma alguma. Se torna, inclusive, mais fácil, porque quando a gente tem como somar na luta junto com outras pessoas que também têm esse engajamento, a gente consegue ver a possibilidade de realmente o engajamento que há fazer com que tudo se fortaleça, né? Manuelson é uma pessoa extremamente necessária para as lutas e o Partido dos Trabalhadores é o único partido no momento que tem essa possibilidade de representar realmente a população. Né? A gente vê os mandatos que a gente tem e todas as formas com que foi investido na educação pública, que quanto mais gente a gente puder se juntar e fazer a diferença, é ainda mais interessante para a comunidade. E Manuelson é extremamente importante nessa batalha toda. Isso mesmo, Erilânia. Aí vamos continuando aqui, vamos aproveitar e saber de você. Nos dias de hoje se torna mais difícil, você vê que a participação da mulher, vamos falar agora de mulher num contexto geral, né? Nos dias de hoje, você acha que se torna mais difícil para entrar na política? Que hoje, você acha que hoje a mulher, elas têm mais espaço na política do que antigamente, nas lutas de antigamente? A mulher, ela tá colocando mais o seu nome à disposição do que antes? Sim, a gente tem ganhado, né, um espaço na política. A gente, inclusive em Macau, a gente tem mulheres liderando os debates políticos, mas a gente ainda vive num sistema totalmente patriarcal, né, onde o homem, a figura do homem, ela é mais presente. Não é à toa que, quando a gente vai olhar a nível nacional, a mulher ela ainda tem essa restrição, né? Tanto em questão de realmente se disponibilizar, como em questão de realmente oportunidades. Então, dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente tem a partir da Secretaria Nacional das Mulheres do partido, a gente tem um projeto chamado Elas por Elas, onde através desse projeto ele incentiva a candidatura de mulheres, né, para ocupar cargos eletivos. E daí a gente vê que ainda é necessário muita luta para que a gente realmente possa, de maneira igualitária, lá na frente, poder discutir o que realmente é a democracia pautada na igualdade de gênero. Isso aí, Erilânia. Nós vamos aqui dar uma passadinha aqui pela nossa live, né? Aproveitar aqui para mandar um abraço para Shirley Dantas, Jadson Carlos, boa noite. Rosimari diz, valeu, guerreira.
Sandra Dantas, admiro muito essa mulher. Melissa Almeida diz, parabéns, Erilânia, sucesso. Macau precisa de jovens para fazer a verdadeira mudança. Você acha que a juventude dessa vez vai ter mais espaço, Erilânia? Com certeza. Você acha que chegou a vez a população abrir os olhos e dizer assim, o jovem macauense chega da velha política. Exatamente. O jovem macauense agora vai ter vez? A juventude precisa pautar essas eleições em 2020. A gente precisa de espaço, a gente precisa mudar o nosso cenário, né? Até porque, né, a velha política vem mostrando aí o que não tem feito pela nossa cidade, o tanto que nós precisávamos, né? Numa hora tão difícil como essa, a gente vê que a velha política macauense não fez ainda o seu papel. Judson Breno diz, sucesso, Erilânia. A juventude precisa de representação, de vigor e de trabalho. Judson, estamos aguardando você aqui na próxima semana, viu, amigo? Segunda-feira, já estou enviando para você aí antes o convite. Manuel Alves, parabéns por este canal maravilhoso. Obrigado, Manuel. Jadson Carlos, excelente espaço democrático. Caio José, Doralice, Júnior Batelão, boa noite, Júnior Batelão, amigo. E Caio diz, chega das velhas raposas. Erilânia, vamos aproveitar que a gente está falando aqui, o pessoal está comentando sobre a velha política aqui nos nossos comentários aqui na nossa live, né? E eu queria que você fizesse uma avaliação, como você vê hoje a política em Macau, como você hoje vê os pré-candidatos ou os candidatos à reeleição, os pré-candidatos à reeleição que tem mandato já aqui na nossa cidade, e você acha que o que é que está faltando para essas pessoas? O que é que está dando certo ou Macau vai precisar mais uma vez de renovação? Eu acho que a palavra-chave para esse momento em que Macau vive é responsabilidade social. Eu gosto muito de pautar as nossas discussões na responsabilidade social, porque é o que de fato falta, né? A gente está acostumado com uma velha política, né, que na verdade nem deve ser considerada política, e sim politicagem, onde os candidatos eles se elegem, né, para representar a população e na verdade o tempo inteiro está pautando os seus trabalhos, entre aspas, em formas de conseguir se enaltecer individualmente. E a gente sabe que a política, os mandatos eletivos não devem ser levado dessa forma. Porque quando se é eleito para representar de fato uma população, uma classe, né? E a gente vê isso não acontecer e é por isso que nós estamos, nesse momento, literalmente reféns de uma má gestão, onde sequer os vereadores podem fazer algo porque a maioria está do lado do prefeito. Exatamente. Veja bem, nós temos aí 6 vereadores agora, porque o vereador Pintinho está com o prefeito novamente, né? Como é que você vê vamos dizer assim, como você vê a luta dos vereadores de oposição e como é que você avalia, você faz uma avaliação entre vereadores de oposição, nós temos aí vereador Gia, Keké, Wilder, Marcos, Diana e os demais, para com os vereadores da situação. Você acha que a Câmara não trabalhou tanto quanto deveria trabalhar por conta dos vereadores que dão apoio à gestão do prefeito? Com certeza. Quando a gente se tem uma maioria ao lado de uma gestão e não ao lado da população, a gente vê tudo desandar, né? Porque a gente, como vive numa sociedade democrática, deixa eu só ajeitar minha máscara aqui. Ajeite, fica à vontade. Deixa ela ajeitar a máscara dela aqui. Enquanto isso, vamos mandando aqui um abraço para o pessoal que está aqui na nossa live. Rondenes, Melissa está assistindo aqui. Silvana diz, boa noite. Espero que o povo tenha aprendido e mude de vez a Câmara Municipal de Macau. Um abraço para minha amiga doutora Célia Menezes. Um abraço, minha amiga doutora Célia. Vamos continuando agora aqui. Agora sim. Então, quando a gente vê toda uma classe de vereadores voltados a estar ao lado da gestão, dificilmente se anda, né? Porque se vivemos em uma sociedade democrática, onde o Estado é democrático, obviamente que todas as decisões elas têm que ser pautadas realmente no embasamento, na discussão, né? E quando os projetos são votados, quando as discussões são levadas para a Câmara e nada é feito com relação àqueles que estão a apoiar Túlio Lemos e seus desmandos, é muito complicado da gente andar em prol de uma sociedade melhor. Com certeza. Aí a gente espera, sinceramente, que nós esperávamos que pelo menos esse ano os vereadores que dão apoio ao prefeito junto com ele tivessem mais a sensibilidade, porque esse ano nós começamos o ano bem. Janeiro e fevereiro
mas já estávamos aí no início da pandemia, né? Mas infelizmente a gente achava que os vereadores que dão apoio ao prefeito, que dão apoio à gestão do prefeito, se juntasse, sentasse com eles e dissesse: prefeito, vamos fazer esse ano alguma coisa, né? Mas infelizmente a gente está vendo aí a pandemia tomando de conta da cidade. Inclusive eu conversei com a secretária de saúde, Sâmia, para enviar aqui um vídeo para a gente. Ela ficou de enviar amanhã, então nós vamos passar na próxima segunda-feira. Eu espero que esteja já ainda bem atualizado, né? Ela vai dizer aqui algumas palavras para a gente como está a situação do Covid aqui em Macau, certo? Vamos voltando aqui para essa parte agora de Macau. Erilânia, nós sabemos que durante toda a história do Legislativo macauense, hoje nós temos apenas um LGBT que teve espaço na Câmara, perdão. Mas eu acho que o que era esperado do vereador, ele não mostrou realmente para que veio, e nós sabemos que essa luta é uma luta não só aqui na nossa cidade de Macau, eu falo da causa LGBT, né, num geral, num contexto em geral. Eu queria que você falasse para a gente, queria saber se está na hora de realmente colocar uma pessoa que ponha a causa à frente, né, que leve a causa realmente como deve ser levada e fazer valer realmente os direitos da comunidade LGBT. Com certeza, acho que já está mais do que na hora, né? Inclusive, uma das minhas bandeiras é a representação LGBT. E a gente vê que, infelizmente, a gente volta a dizer que os vereadores eles são eleitos em prol de algo e, na verdade, quando se tem a oportunidade de fazer algo pela classe em que se está inserido, preferem andar de modo a apenas os interesses individuais serem pautados. E um dos meus projetos que a gente já vem construindo é a criação através de um projeto de lei, o Centro de Referência da Comunidade LGBT em Macau, né? E por onde a gente poderia colocar em pauta, através de políticas públicas, leis, né? E que pudesse combater a LGBTfobia na nossa cidade. A gente sabe que os nossos casos são tremendos. Já te procuraram para falar sobre algum caso? Você poderia citar algum exemplo, sem precisar citar nomes. Algum caso aqui que Macau vem passando, graças a Deus, acredito eu que aqui na nossa cidade a gente não tem casos tão graves de crimes contra LGBTs, né? Mas não sei não sei se alguém já lhe procurou, já expôs. Qual a maior dificuldade dos LGBTs hoje em Macau? Eu acredito que seja a oportunidade, né? De emprego, de trabalho. E, inclusive, a gente sabe que, graças a Deus, não se tem tantos casos de crimes violentos. Sim, isso. Né? Mas no dia a dia a gente vê uma classe, na qual eu estou inserida, inclusive, que sofre muito preconceito de questões, né, de opiniões, de comentários maldosos. E tudo isso precisa ser pautado e assegurado a dignidade dessa classe, que é muito importante. Né? Porque, na verdade, nós já temos nossos direitos assegurados, mas a gente tem que lutar para que eles sejam assegurados, sendo que já está. E isso é um pouco, inclusive, redundante socialmente falando. Né? Certo, vamos lá, continuando aqui, mandando aqui um abraço para a galera que está aqui assistindo através da nossa live. Doutora Célia diz o seguinte, olha, Paula Omini diz: minha prima guerreira. Mari Cleide diz: olá, boa noite, olá Mari. Lili Lucas, doutora Célia diz o seguinte: estou aqui sim, a democracia é isso, o Estado de Direito Democrático é patrimônio nacional, todos têm direito à vez e a voto. Muito bem, doutora Célia. Com certeza. Felipe Bruno, Eric Fernandes, Sandra Dantas e Carla Rejane. Erilane, nós tivemos aqui semana passada com Melissa. Ela nos falou exatamente isso que você comentou agora aí, que a dificuldade maior que ela tem como mulher trans, né, é a questão do emprego. Ela já procurou algumas empresas, que inclusive ela entrou com processo contra essas empresas, pois ela já tinha adquirido algumas vagas devido a cursos que ela fez e concursos, né, entrou, mas quando chegou lá, por ser mulher trans, ela infelizmente não conseguiu entrar no emprego e teve que entrar na justiça para adquirir seus direitos. Você tem alguma ideia, mas assim, porque agora não são projetos, né? São ideias para que futuramente
nós podemos ter pelo menos uma Macau mais inclusiva? Você tem alguma ideia para com os LGBTs da cidade? Alguma coisa que possa ser feita para diminuir mais esse preconceito com relação aos LGBTs dentro do mercado de trabalho? Exatamente. E a criação do Centro de Referência LGBT, ele já tem esse intuito, né? De, a partir dele, ser criados projetos de lei e ser levado para votação. E daí é por isso que é uma forma de fazer política diferente. A gente sempre está nas ruas, né? Infelizmente agora não por conta da pandemia, mas ouvindo as pessoas. A gente tem um quadro chamado Juntou, Eri Falou, onde a gente está sempre nas praças, nos ambientes, visitando escolas, para que a gente possa realmente entender no sentido de viver aquilo, né? Porque não basta eu ser, mas basta a gente agregar realmente para que o projeto ele não seja apenas meu, mas que seja realmente um projeto coletivo, né? E as ideias são essas, a gente vem trabalhando e ouvindo muitas pessoas, e inclusive eu fui procurada várias vezes por trans da cidade, por mulheres trans, por pessoas da classe LGBT para conversar, muitas vezes para ter um amparo, né? E isso é muito bom, porque a gente realmente tem trabalhado essa representação, mas ao mesmo tempo a gente fica até assustado com a quantidade de coisas que a gente ouve. Que escuta, né? Diariamente a gente ouve muita coisa que realmente nos faz parar para refletir, que hoje dizem que Macau tem uma... Não sei o que é, dentro da Secretaria de Assistência Social, eu esqueci até o nomezinho. Melissa está aqui assistindo, ela pode até me lembrar. A gente debateu sobre isso na semana que nós entrevistamos Melissa, batemos um papo aqui com Melissa. Mas, sinceramente, a gente não vê nenhuma ação partindo do Legislativo e nem partindo do Poder Executivo para com a causa LGBT aqui em Macau. Dizem que funciona, mas eu, sinceramente, nunca vi nada funcionar aqui com relação a isso. Manuelson Maia, aqui na nossa live, diz o seguinte: Erilânia, companheira de luta e um grande quadro político do PT em Macau. Viva a juventude, PT bem representado. Erilânia, me tira... Um abraço, Manu. Me diz o seguinte, vamos lá. Você, no PT, nós tivemos aí esse grande impasse com relação ao presidente Lula, que foi preso, né, e agora foi solto. E eu conversei com a deputada Natália Bonavides na última eleição, aqui na Rua Marechal Deodoro, onde teve o comício, né? E eu conversando com ela, eu perguntei a ela: deputada, a senhora acha que, em decorrência de tudo isso que o PT vem passando, em decorrência de todas essas acusações contra o partido, a próxima eleição possa ser que o PT perca forças com relação a todas essas acusações que aconteceram com o PT? E eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, inclusive a você. Você acha que o PT de Macau vai sofrer alguma represália, entre aspas, por conta das acusações que o Partido dos Trabalhadores vem sofrendo no âmbito nacional? Com certeza, é uma batalha que a gente vem, né, desempenhando com muita força contra, né, porque a gente vê uma quantidade enorme de fake news sendo divulgadas, né, e que apesar de todas as coisas que já vêm sendo provadas, como por exemplo a quantidade de falhas processuais graves que tem no processo de Lula, Sérgio Moro aí debandando do lado de Bolsonaro, quando a gente consegue ver que ele é apenas um personagem completamente midiático. Mas agora tornou-se um vilão na história, exatamente, né? Antes era um herói, agora tornou-se um vilão por estar tomando posicionamento contra o presidente da República. Exatamente, mas que a gente consegue perceber que a partir disso é que Moro ele tinha um papel fundamental para tirar Lula das eleições presidenciais de 2018 e que infelizmente conseguiu, né? Porque a gente vê uma prisão literalmente política, onde até hoje não conseguiu provar-se que Lula realmente é culpado pelos crimes que ele é acusado, mas que da mesma forma que não se consegue provar, ainda continuam nessa luta, né, de tirar o presidente a qualquer custo das eleições e da vida política como um todo. Mas que, como eu sempre costumo dizer, que a verdade ela pode demorar, mas não tardar. Aliás, demora, mas nunca falha, né? E a gente consegue ver tudo sendo provado na medida do possível. E, inclusive, a própria deputada Natália Bonavides, ela faz parte de uma CPI que investiga as fake news,
né, a nível nacional. E agora começaram até a aparecer algumas coisas, noticiários em jornais, né, devido à CPI das fake news, que inclusive envolve um dos filhos do presidente, não é isso? Exatamente. E a gente consegue ver tudo se encaixar no devido lugar, mas que ainda é uma luta árdua e que em Macau, sim, a gente vai ter muitas dificuldades, como a gente já vem enfrentando, né? Nós tivemos aí a eleição agora para governo do estado, o PT em Macau, eu não sei se porque é o PT, né? Não sei se foi porque foi por conta do PT ou pelos apoios que a governadora teve. A governadora Fátima teve mais de 11 mil votos, se não me engano aqui. Conseguiu eleger a deputada Natália Bonavides, não é isso? E teve também aí a votação expressiva do senador Jean Paul Prats, se não me engano, né? E hoje em dia, já entrando no âmbito estadual, nós vemos um clamor grande com relação à cobrança de ações de governo do estado aqui na nossa cidade de Macau, né? O diretório do PT de Macau tem cobrado da governadora como é que está o andamento dessas cobranças. Eu não sei se você tem essa liberdade para falar pelo diretório, né? Mas se você sabe alguma coisa com relação às ações do governo do estado aqui para Macau, o que a governadora tem dito com relação a isso, porque a cobrança, já vamos ter mais ou menos 1 ano e alguma coisa e poucos meses de mandato, né? E a gente ainda não viu ações efetivas aqui para a cidade de Macau. Você tem tido alguma informação com relação a isso? Eu sou membro do diretório, né, Sim. municipal do partido, e como militante mesmo eu posso falar que a gente realmente tem, sim, buscado respostas, a gente tem tido diálogo, né, contínuo com o governo do estado e tem buscado, sim, melhorias para Macau. Infelizmente agora, vista essa pandemia que a gente vive, infelizmente as visitas, todas essas questões a gente não pode estar nos locomovendo, mas sempre que possível a gente está em videoconferência, né, conversando com o pessoal e as medidas elas estão sendo ativas para que em breve a gente possa realmente ter essa máscara, gente, mas minhas mãos estão estão higienizadas, o álcool está ali, ela já veio toda higienizada de casa, mas é porque a máscara escorrega mesmo. Escorregando. Mas a gente tem mantido esse diálogo, né, para que em breve Macau tenha sim essa maior atuação do governo do estado. Isso mesmo. Nós temos visto aí a Central, que ainda não está funcionando completamente, né? Restaurante popular, o Café Cidadão, não sei como é que está aí. Inclusive temos até prédios do governo do estado, a gente nem culpa a governadora, porque prédios como a Casa da Cultura, né, que nós temos aí, que é um prédio que era maravilhoso, tinha ações culturais, e acho que seria de extrema importância que voltasse a funcionar, porque era algo de mais atrativo, já que a juventude hoje está muito ociosa com relação a trabalho, a lazer. Hoje em dia a gente vê em Macau, infelizmente, que a única diversão, sinceramente, ou é o passinho ou é os paredões na praia, né? Nada contra o pessoal que gosta, né? Às vezes eu também vou lá olhar, porque é a única distração que nós temos com relação a lazer aqui em nossa cidade. Rosimari Ferreira, boa noite. Não temos casos de crimes violentos, porém falta oportunidade a essa classe dos LGBTs para assim fazer a inclusão. Não vi durante toda essa gestão projetos que envolvam esse povo. Jadson Carlos, meu amigo, um abraço, Jadson, para você, tá sempre assistindo aqui os nossos bate-papos. Jadson diz o seguinte: parabéns, amiga, a força da mulher na Câmara, se Deus quiser. Olha aí, Rayane Lourenço, show de bola, espero que tenha uma cadeira na Câmara Municipal de Macau. Aí Rayane diz assim: se estiver aberto para perguntas, é lógico, Rayane, pode enviar aqui as perguntas. Vocês que estão assistindo, além de mandar o alôzinho de vocês, envie aqui a pergunta que eu vou estar fazendo aqui para a Erilane, certo? Ela diz o seguinte: eu queria saber, Erilane, quais são as suas ideias, as suas iniciativas, né, suas ideias iniciais para com o esporte da cidade, bem como toda a estrutura esportiva, né, já que é bem limitado aí para pessoas que praticam basquete, não tem um espaço adequado, infelizmente, né, para pessoas que praticam o vôlei, a gente não tem um espaço, tem o ginásio poliesportivo, mas funciona só para 2 modalidades. Pode ficar à vontade. Rayane, um abraço. Você sabe o quão admiradora sou sua, né, de toda a sua trajetória no futsal feminino, como em todas as outras
modalidades que você participa. E falando mais na representação da mulher, né, nesse momento, a gente sabe que o futsal feminino em Macau, as oportunidades e a visibilidade é pouquíssima, e a gente tem, sim, também trabalhado em prol dessa maior possibilidade de crescimento do esporte em Macau. E de toda a estrutura também falando, a gente tem trabalhado, tem pesquisado bastante sobre, inclusive, abranger esportes que são marginalizados aqui em Macau hoje, como, por exemplo, quem pratica, né, o skate. A gente tem uma pista de skate ali do lado do ginásio, só que é literalmente abandonada, onde os jovens que praticam esse esporte praticam nas ruínas, vamos dizer assim. Nas ruínas, em tempo de se acidentarem, acontecer algo pior, né? Sendo que o esporte ele já tem essa predisposição a ser um pouco mais arriscado. Sim. E a gente não vê sequer o mínimo ser oferecido. Então eu tenho pesquisa, já tenho estudado meios de tornar ali um ambiente em que possa ser feito disputas, mas também que seja exposto trabalhos, feitiçarais, né, literários, para unir a cultura, porque, como eu sempre digo, a cultura ela tem um potencial gigantesco, né, de transformação. Exatamente. E na nossa cidade a gente tem muita gente que trabalha muito bem com a cultura. Exatamente. Né? Nós temos o pessoal das quadrilhas, temos os meninos da dança. Acabei de citar aqui o pessoal que dança passinho, queira ou não, é dança, é cultura. Nós temos o pessoal do teatro, nós temos os meninos de Valdemir, que é da Paixão de Cristo. Macau é um celeiro de artistas, eu costumo dizer. Na última live que nós fizemos lá na Maré Mansa, junto com o pessoal do Doce Pecado, o pessoal elogiou muito a cantora Daniele, que é aqui de Macau. Temos Hermênia, temos Rose, temos Tamires, temos Góis, nós temos também Renato. Muita gente que faz um trabalho maravilhoso, mas que infelizmente a gente não tem oportunidade. Exatamente. Então, voltando para essa parte dos esportes, a gente tem que ir além de apenas oferecer um uniforme, né? Quando os esportistas estão à beira de ir para alguma cidade competir e representar a nossa. Isso. Né? Então, o futsal, o vôlei e demais modalidades esportivas precisam de incentivo, de bolsas voltadas ao incentivo desses esportes, e que precisa ser uma pauta dos vereadores e vereadoras da nossa cidade. E nada melhor do que a juventude fazendo esse papel, né? Exatamente. E é isso aí, olha. Leonardo Rodrigues está aqui nos assistindo em nossa live. Silvana Rodrigues diz o seguinte: sucesso para todos, porém a Câmara precisa radicalmente mudar. Fora todos. Um abraço aí para o amigo Haroldo Martins, ex-vereador aqui da nossa querida cidade de Macau. Abraço, Haroldo. Olha aí, Toninho, professor, que foi o nosso entrevistado na outra campanha, no outro programa, né, no nosso outro bate-papo, está aqui também nos assistindo. Toninho esteve aqui junto com a gente. Muito elogiado também a entrevista de Toninho. Chim Pereira diz: estamos juntos. Sonara Santos, Ana Lima Souza, Edson de Almeida, o amigo Luciano lá da Tom Sobre Tom, e todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Um abraço para o blogueiro Edésio Silva. Gente, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e já a Erilânia vai responder a seguinte pergunta polêmica. Toda entrevista a gente tem com um pré-candidato. A pergunta diz o seguinte, Erilânia, a afirmação no caso. O que você acha da seguinte afirmação? Existem pré-candidatos que só aparecem hoje em Macau. Existem pré-candidatos, perdão, que só apareceram hoje em Macau. Por que não estavam aqui antes, quando tudo isso começou? Você responde já. Nós voltamos daqui a pouco. Vamos só tomar uma aguinha, ajeitar aqui a máscara, passar um álcool em gel. Mas não saia daí que já a gente volta aqui com o bate-papo do portal Eu Amo Macau. Fique aí, curta, compartilhe, que nós voltamos já. Shaolin Acessórios veio pra ficar. A loja aqui tem tudo para celular, importados e novidades. Shaolin Acessórios, a loja da cidade.
contato eu deixo pra vocês. 998294443. O que você precisar para celular ou eletrônicos é só procurar em Shaolin Acessórios. Rua Natal 138, bairro Valadão, Macau. Shaolin Acessórios, a loja que chegou para ficar. Bom mesmo é ter um bom vizinho, bom mesmo é ter comodidade. Caprichado, variado e baratinho pra encher o seu carrinho à vontade. Bom mesmo é ter o feirão Rede Mais pra economizar. Rede Mais. Bom mesmo é ter um bom vizinho. Bom mesmo é aproveitar as ofertas do fim de semana Rede Mais. Caprichado, variado e baratinho pra encher o seu carrinho à vontade. Rede Mais. Bom mesmo é ter um bom vizinho. Voltamos, pessoal. Vamos continuando aqui o nosso bate-papo do portal com Erilânia, né? Com Erilânia Marreiro. Estamos tendo um probleminha aqui na nossa webcam. Deixa eu ver aqui se passa. Pronto, passamos para outra. Vamos lá aqui passando para Erilânia. Vamos logo saber dela aqui. Nós deixamos uma pergunta no ar aí, viu, Erilânia? E queremos saber de você a afirmação que nós fizemos aí, que nós vemos sempre em redes sociais, né? Eu acho que você já deve ter ouvido. O que você acha da seguinte afirmação? Existem pré-candidatos que só aparecem hoje em Macau. Existem pré-candidatos que só aparecem hoje em Macau. Por que não estavam aqui antes, quando tudo isso que está acontecendo começou? Fica à vontade. Exatamente. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, os cidadãos, né, a juventude, precisa sair de Macau em busca de, muitas vezes, até oportunidades, né?
Isso inclusive eu me incluo nisso, né? Porque eu estudo em Natal, vivo nesse bate e volta, estudo lá na semana e no final de semana eu tenho que estar nessa correria. Muitas vezes resolvendo minhas coisas de dentro do ônibus ou do meio que eu vier. E, na verdade, o que a gente tem que pautar não é se o candidato está em Macau durante todo o tempo, mas sim o que ele tem feito para a população durante todo esse período, né? Porque, como a gente tem que pautar, acho que esse é o momento, né, de não apenas ir de prometer, mas sim das propostas que as pessoas têm para oferecer. E é o momento de ficar atento, né, e escutar de todos e todas, né, como eles estão pautando a discussão de uma Macau melhor, a partir da responsabilidade social, a partir da ética, respeitando as diferenças. E eu acho que, inclusive, é uma pauta bastante frequente, né, nas redes sociais. Exatamente. Até porque o próprio prefeito ele pulou de paraquedas um ano antes das eleições no ano passado, né? E a gente viu toda uma campanha muito bonita voltada a propostas excelentes, que queria muito, apesar de ter sido oposição o tempo inteiro, que ele tivesse pautado realmente o mandato dele né, fazendo aquilo que ele tinha prometido. Então, acho que esse é um momento que, apesar de todas as dúvidas, apesar de todo o sofrimento que a gente tem passado, de realmente pautar não apenas no fato de estar em Macau, porque muitas vezes, infelizmente, por falta de oportunidade, a gente precisa sair. Exatamente. E vamos falar aqui no nosso segundo bloco, nós vamos falar hoje, agora nessa pergunta, sobre mulheres, né? Você tem uma representatividade aí grande com relação às mulheres aqui da nossa cidade. Em Macau hoje tem 2 mulheres lá no Legislativo, né? Uma na oposição e a outra na situação ao lado do prefeito. Gente, situação quer dizer que o vereador está ao lado do governo, ao lado do poder executivo. E oposição é que faz oposição aí aos governos, porque existem pessoas que não sabem ainda a definição, né? Avalie o mandato de ambas e o que é que está faltando com relação a políticas públicas para as mulheres aqui em Macau. Ambos os mandatos, né, Theo, inclusive justamente voltado à questão de políticas públicas para a mulher, a gente vê que são literalmente inexistentes, tanto do lado da oposição quanto da situação, né? E é muito grave quando, inclusive, a gente busca realmente essa maior representação e tem toda essa luta em prol das mulheres nas disputas e nas tomadas de decisões. Então, a partir do momento que a gente tem 2 representantes, de fato, do povo, né, e das mulheres, e a gente não vê esse mandato se desdobrar em prol de ações efetivas contra a violência, contra a mulher no mercado de trabalho, contra a mulher ocupando os lugares públicos e sem sofrer com o machismo, que ele é uma das grandes, um dos grandes mal à sociedade, né, com relação a ser mulher. Sim. E quando a gente vê, apesar de ser oposição, mas o mandato não se voltar em prol disso, a gente não vê, de fato, essa questão da coletividade, da representação enquanto mulher. E do lado da oposição, infelizmente, ainda, aliás, a situação é ainda pior, porque a gente não vê o mandato se desdobrar em relação a nada na nossa cidade. Para as mulheres aqui da nossa cidade, você tem algumas ideias em mente do que fazer com relação às mulheres? Hoje em dia, eu acho que a maioria das mulheres aqui da nossa cidade, elas têm um grande problema também, como os LGBTs, né? É menos, muito menos, eu falo com relação ao emprego, né? Mas você já tem algumas ideias do que fazer com as mulheres macauenses, para políticas públicas relacionadas à mulher? Sim, é uma das nossas grandes preocupações, né? Não somente em criar novas oportunidades, mas também como assegurar as oportunidades que já são, né, dadas às mulheres. E isso faz parte de um projeto que não é somente Erilônia como pré-candidata, mas também como coordenadora de um projeto social, né, que é um Pequeno Gesto Muda Tudo, por onde a gente já tem buscado oportunidades e a possibilidade de em Macau, se criar uma cooperativa social, né, que é um termo pouco abordado. Essa máscara continua.
A máscara é um problema. É, exatamente. Você com a máscara e eu ajeitando aqui a câmera. Agora vai. Então, que é a partir dessa cooperativa a gente busca assegurar Sim. a mulheres como as marisqueiras o asseguramento de que aquele trabalho que elas desenvolvem seja realmente de uma forma justa, né? Porque a gente vê muitas vezes aquele trabalho ser só explorativo, Sim. mas que não volta como política pública, ou não volta como asseguração social para aquelas mulheres. Então a gente tem buscado realmente, através dos nossos estudos, porque tudo é pautado no estudo, né? Para realmente fazer com que os projetos de leis que venham a surgir sejam eficazes. Exatamente. Porque não adianta apenas você propor um projeto e ele não sair apenas de uma proposição aprovada, mas que na pauta, no nosso dia a dia, a gente não vê acontecer como deve. Exatamente. Erilânia, olha, nós temos aqui a Aline Muras Pino. Esperamos que Macau eleja uma Câmara que venha realmente a legislar em favor da população. Vanusa diz, estou torcendo por você, Erilânia. Vanusa diz que está participando lá de Jaboatão do Guararapes. Né? Jussielington diz, Macau é bom. Meu amigo, Macau é bom, mas Macau tá sofrido, viu, amiga? Macau tá um problema grande. Olha, Judson diz o seguinte, o esporte de modo em geral está abandonado. Vem sustentado por um terno doado uma vez por ano aos esportistas, que é o que você acabou de falar, né, Erilânia? Sem o mínimo de disponibilidade de locais e investimentos na base em todas as modalidades. Do futsal, do vôlei, da corrida, da luta, do basquete, tá tudo abandonado. Jussielito diz, onde eu moro, fora da cidade, eu escuto muitos elogios à cidade. Macau já foi melhor, viu, amigo? Macau é maravilhosa, é uma cidade que hospeda bem, que recebe bem os turistas. Macau realmente é uma cidade maravilhosa. Justo queria saber, Erilânia, o que você pensa da atuação política dos vereadores atuais e o que você pontua como positivo e negativo da Câmara Municipal num modo em geral. Uma pergunta excelente, né? Exatamente. E, inclusive, tendo em vista o papel fundamental da Câmara dos Vereadores em qualquer município da nação. Isso. Então, a gente pontua como positivo, né, o papel da oposição nesse momento, né, de realmente, apesar de todas as dificuldades, apesar da ineficácia, da inoperância do Ministério Público na nossa cidade, ter feito um papel fundamental de realmente de luta, de estar do lado da população, né, precisando melhorar em muitos pontos, né, inclusive dentro da oposição, até nos projetos de lei, como eu acabei de falar, que a gente precisa não somente propor, mas também ver a eficácia social daqueles projetos. Sim. É o que a gente vê faltando muito na nossa cidade. E pro lado da situação, a gente vê uma situação ainda mais complicada. E tá 4-0 para essa máscara. 4-0 para a máscara. É porque a gente vai falando, a máscara vai descendo. Exatamente. Aí com pré-candidatos, mas também não vamos entrevistar só os pré-candidatos, não. Vamos entrevistar aqui algumas pessoas que vamos trazer aí assuntos importantes aqui da nossa cidade de Macau, certo? Como eu avisei a vocês no início aí da nossa live, eu entrei em contato com a secretária de saúde do município de Macau para falar sobre os casos de coronavírus aqui na cidade. Se não me engano, nós já temos 8 casos confirmados, ou são 9, mais ou menos isso, e algumas pessoas que já foram notificadas aqui em Macau, certo? E a secretária Sâmia ficou de nos enviar aí um vídeo falando sobre esses casos de coronavírus aqui em Macau. No nosso último bloco, na última pergunta, nós estamos aqui com a Erilânia, né? Nós falamos aqui sobre juventude e o que é que está faltando para a juventude macauense. Ela nos respondeu já aqui. Nós vamos falar aqui sobre emprego, né? Emprego que tem sido em Macau um grande problema. Nós temos apenas a prefeitura de Macau, que, como você sabe, Erilânia, ela serve aí para empregar as pessoas da cidade. Já virou uma cultura. Eu nem culpo o atual prefeito Túlio Lemos por isso, porque a cidade de Macau ela já virou uma cultura. A prefeitura ser uma fonte de renda e de emprego, né? Nós temos também aí, depois da prefeitura, a Salinor, que é uma empresa também que emprega muitas pessoas, e as pequenas empresas de roupas, lojas, padarias, supermercados também, né?
Vamos falar aqui de emprego que decide esse problema, temos apenas a prefeitura e algumas empresas. Muito já foi prometido, mas nada foi feito. O que poderia ser feito para desafogar a Prefeitura Municipal de Macau, né? Eu perguntei inclusive a Toninho, professor, se teria como um prefeito entrar na prefeitura sem acordos políticos para não inchar a prefeitura, né? Ele explanou aí o ponto de vista dele, se você também quiser explanar, né? O que é que a gente pode fazer para desafogar a prefeitura e gerar mais empregos aqui em Macau, Irilane? Uma boa pergunta, Teu. Principalmente a que você fez a Toninho. E eu acho que o primeiro passo para que a gente possa realmente voltar a crescer no cenário econômico, né, a geração de empregos, é um prefeito e vergonha. Né? A gente precisa realmente de um gestor que tenha essa responsabilidade de gerir a cidade de modo a gerar, fazer com que a infraestrutura ela volte a crescer, a cidade tenha condições de que outras empresas privadas, venham a Macau e vejam que aqui elas podem se instalar, né? A partir do quê? De apoios, né? De convênios. E o ponto principal é justamente um gestor entrar na cidade, entrar na prefeitura e ele não ter essa questão de ter prometido em campanha isso e aquilo para determinadas pessoas. Como fazer? Como é que pronto, você, vamos citar um exemplo. Você é pré-candidata a prefeita, vamos exemplificar, né? Como fazer com que uma prefeitura, tipo, você vai ser pré-candidata a prefeita, quer ser a prefeita de Macau, mas a gente sabe que sempre tem os acordos, né? Acordos políticos. Como nós tivemos aí no governo do estado, por exemplo. Você falou aí questão do PSDB, né? Que Cláudio Dias se filiou, só que a governadora também é filiada ao PSD, ela tem a parceria com o deputado Ezequiel, que é do PSDB. Como é que você, por exemplo, poderia fazer? Eu sou a pré-candidata a prefeita, não, eu não vou fazer acordos com ninguém para a gente entrar na prefeitura de Macau. Você acha que tem condições de vencer uma eleição sem acordos políticos? Você acha que tem condições de de entrar numa prefeitura e chegar lá e dizer assim, eu não fiz acordo com ninguém, né? Aqui vai ser a prefeitura, por exemplo, do PT, né? A gente vai colocar aqui apenas as pessoas que realmente vão trabalhar. Tem condições de fazer isso? Não, os acordos eles precisam acontecer. Sim. Né? Inclusive quando a gente tem o partido, né? O Partido dos Trabalhadores, ele tem a possibilidade de fazer acordos políticos, sim. Mas a gente defende que esses acordos sejam feitos com partidos de esquerda, com pessoas que defendam a classe trabalhadora, porque a partir desses acordos feitos com pessoas que estão realmente dispostas a fazer com que a classe trabalhadora detenha aquilo que produz, aí sim tudo funciona. Porque não adianta a gente sair fazendo acordo com determinados partidos, com determinadas pessoas que não tenham interesse de realmente fazer a cidade se desenvolver, né, o estado se desenvolver, inclusive esclarecendo, o acordo da governadora é um acordo governamental. Exato. Né, não é um acordo político porque o nosso estatuto sequer não prevê, né, que os acordos políticos sejam feitos com partidos Sim. que não sejam de esquerda. E é justamente isso. Como prefeita, se assim fosse pré-candidata, eu com certeza pautaria as propostas e as ações, né, de um possível mandato em prol de realmente acordar com empresas, né, e na verdade ter acordos, digamos, políticos, mas com partidos de esquerda também, com pessoas que estejam realmente interessadas em fazer com que a nossa cidade ela volte a crescer, né, e as políticas públicas elas precisam nesse momento realmente ser a pauta, né? Os projetos de lei eles têm que ser voltados justamente ao emprego. E como é que isso acontece? Realmente pautando a infraestrutura da cidade, pautando o apoio ao comércio local, né? E espero que os pré-candidatos e pré-candidatas a prefeito e prefeita, caso tenha, paute isso, né? Tenha isso como pauta de suas decisões, de seus estudos, das suas propostas.
É isso aí, gente. Boa noite a todos que estão entrando aí novamente, como eu falei. A gente teve um pequeno problema aqui com os nossos cabos das webcams, mas nós já voltamos aqui. Tem esses problemas, né, ao vivo sempre tudo apresenta alguma coisa, algum probleminha, mas já retornamos aqui, certo? Um abraço, boa noite para Damara, Douglas Silva, Irancleia, boa noite, Bengala Sena, boa noite, Odessi, minha amiga Odessi diz o seguinte: eu espero que a próxima gestão, tanto o próximo prefeito como os próximos vereadores, tenham um olhar diferente para os aposentados da Macauprev. Você tem acompanhado o drama dos aposentados, Erilane? Tenho acompanhado. O que é que você está achando da situação? É um estado de calamidade, né? É uma situação absurda. Em meio a essa pandemia. Exatamente. Em meio a essa pandemia, inclusive, né? Porque se tem uma necessidade de investimento em insumos que são necessários, né? Extremamente necessários no nosso dia a dia e que estão com preços altíssimos, né? E a gente vê que sequer os trabalhadores e trabalhadoras que durante mais de 30 anos de suas vidas se voltaram a servir a nossa cidade, a desempenhar com todo amor o seu trabalho e é tratado dessa forma depois de aposentados e aposentadas, né? E é por isso que eu sempre falo e defendo que a gente precisa de uma gestão e de uma Câmara de Vereadores atuante, de modo que suas ações não promovam esse estado de calamidade, essa miséria toda que tem assolado a nossa cidade e a depressão que tem causado nas pessoas, né? É muito triste e sempre que posso estou na luta, né, com os aposentados e aposentadas, com a classe trabalhadora do modo geral e com a classe educacional da nossa cidade que também vem sofrendo, né, com tantas tomadas de decisões ou inclusive a falta delas. Isso mesmo, olha, eu sempre quando eu falo aqui com a Odessi, né, toda a vida a Odessi participa aqui dos programas de rádio, ela participa sempre, quando a gente fala de aposentados, a gente lembra, como eu falei aqui na entrevista anterior com o Toninho, a gente lembra de Odessi, lembra de Vilma, lembra dos aposentados que vem passando por essa situação, ainda mais numa época tão difícil como essa do coronavírus, que tem assolado aí o mundo, né, não só a nossa cidade, mas o mundo em si. É isso aí, gente. Deixa eu mandar aqui um abraço. Eu sempre estou falando aqui com as pessoas aqui da nossa live. Joselito Braz entrou, Mirelle, Andresa, Matheus Henrique Barros, Nadson Acioli, um abraço, meu amigo Nadson Acioli, da Acioli Climatização e Elétrica. Júlio Sena, Ron Denis acabou de entrar, Rafael Bruno entrou também aqui na nossa live. Como eu estava falando para vocês, queremos agradecer aqui também aos nossos patrocinadores, né? Os nossos patrocinadores que sempre têm aí nos ajudado, sempre têm contribuído aí com o portal Eu Amo Macau, para que a gente esteja sempre evoluindo, nada de ficar parado, nada de ficar na mesmice. Obrigado aos patrocinadores aí do portal Eu Amo Macau. Olha, temos uma pergunta aqui de um telespectador aqui, do internauta. Rondenes pergunta o seguinte: como você avalia o governo de Fátima? Se ela está retribuindo a quantidade de votos que teve em Macau? Uma excelente Falamos pergunta. inclusive sobre isso, né? Há pouco Exatamente tempo. no início da... Isso. O governo de Fátima assumiu o estado em uma situação muito complicada, em que era muito difícil e que continua sendo equilibrar o que entra, né, com o que precisa sair, né? Então, todas as tomadas de decisões que a governadora tem feito, tem tomado, são de extrema importância, inclusive a quantidade de decretos, né, e de projetos que ela tem em tempos de pandemia. Nosso estado tem, apesar, né, do sufoco, apesar de toda, né, essa questão de contaminação, que a gente sabe que o coronavírus ele não é de brincadeira. Isso mesmo. E tem feito, tem criado oportunidades dos artistas, né, que nesse tempo não tem como estar atribuindo, né, executando suas ações, né, trabalhando. Tem tido essa questão de bolsa, se não me engano, não sei se o nome agora é esse, mas tem tido esse auxílio do governo do estado. E tantas outras coisas que tem feito, o decreto que impõe que as máscaras sejam usadas obrigatoriamente, né, porque infelizmente a gente vive em um país em que as leis elas precisam ser mais severas para que a população ela realmente use o que se deve, né, apesar de ser algo que realmente é para a saúde e para nos proteger. E tantas outras ações que a governadora, desde o início do seu mandato, tem
tem feito. E como eu costumo sempre dizer, a gente precisa ter uma atenção redobrada, que quando as ações elas são tomadas, independente do lugar em que ela seja destinada, quando a gente está em um estado, todas as ações que são promovidas nos diz respeito, nos interessa e contribui para que a gente viva numa harmonia, né, enquanto sociedade. Então, quando Fátima investe lá em Natal, a gente tem essa possibilidade de, quando cidadão potiguar, desfrutar daquilo que está sendo feito naquela cidade. Né? Então, conseguindo avaliar esses 2 anos de governo Fátima, a gente tem visto muitas coisas mudar. É um governo que enaltece a classe, né, educacional, os professores e professoras, que tem investido em educação, que tem retomado aos poucos o crescimento do nosso estado. É isso aí, gente. Nós vimos aí, né, que a governadora Fátima Bezerra pegou aí da gestão Rosalba, né? Pegou aí da gestão de Robinson Faria, uma bomba. Todo mundo sabia que, tanto se fosse Carlos Eduardo que tivesse ganhado a eleição, estaria da mesma forma, porque candidato a governador do estado, eles iam fazer milagre. Não tinha condições de pegar um estado destruído da forma que estava e fazer um milagre e começar a transformar um estado tão grande como o Rio Grande do Norte em uma Dubai, que é como a gente costuma dizer, né? Não tinha condições de forma alguma. Se alguém estava esperando isso, acredito eu que estava enganado, né? Mas só que as pessoas que votaram contra, né, achavam que isso fosse acontecer, ou então só critica por criticar. Eu nunca acreditei que Fátima fosse transformar o estado em uma Dubai da noite para o dia, não, né? Nós temos 1 ano e meio mais ou menos de governo e acredito eu que isso não fosse acontecer, ainda mais agora, pegando uma pandemia como essa, que está abalando aí o mundo inteiro, né? Falando em pandemia, vamos falar aqui sobre a atuação do presidente. A gente não falou ainda. Olha, a gente tem visto cada dia nas redes sociais, eu não sei se eu chamo de absurdo, eu não sei do que é que eu chame. Né? A gente tem visto que todo mundo tá seguindo em uma direção. Nós tivemos aí a demissão do ministro Manteiga, que acredito eu que foi um dos melhores ministros que ele teve até agora nessa gestão dele, que estava seguindo tudo corretamente, mas ele demitiu porque ele não aceitava que o ministro aparecesse mais do que ele. Ele tinha que aparecer mais do que todo mundo. Como é que você está vendo aí, como é que você está avaliando, como é que você está seguindo aí, vendo a atuação do presidente com relação à pandemia? Inclusive, a gente teve um churrasquinho esse final de semana lá na casa do presidente, enquanto o Brasil aí, comemorava, entre aspas, 10 mil mortes em todo o país. Exatamente, Teu. E o que é um absurdo falar é que o ministro da Saúde foi demitido pelas virtudes e não pelos vícios. Exatamente. Né? Porque a gente tem um ministro que, quando assumiu, foi a favor do desmonte do SUS, né? Que tirou mais de 20 bilhões do SUS. Era um ministro que defendia, vinha dos grandes planos de saúde no Brasil, né? E quando realmente ele vinha fazendo um trabalho acertado, um trabalho pautando realmente a população, tendo todo esse enfrentamento à pandemia, ele é demitido pelas virtudes, né? E isso é uma figura, é uma das fichinhas, né, digamos, entre aspas, do governo Bolsonaro. E não assusta a gente que fez o enfrentamento, né? É absurdo, a gente treme, mas essa forma de governar de Bolsonaro faz parte do projeto de sociedade que ele impõe. Bolsonaro ele é o presidente das grandes empresas, dos grandes empresários, e é por isso que ele sempre tira da classe trabalhadora, sempre tira da população em vulnerabilidade social e socioeconômica, na verdade, e dá para os grandes empresários, né? Porque por que não a taxação das grandes fortunas? Né? Por que não assegurar a população nesse momento realmente seus direitos, né? Como é previsto em todas as nossas leis? E por que colocar a culpa para cima dos governadores que têm feito um trabalho, apesar de todos os pesares, de enfrentamento, em cada um em sua região, tem buscado apoio entre si, como faz parte do consórcio, né, no Nordeste,
dos governadores e da governadora do nosso estado que tem feito esse enfrentamento, que tem conversado com representantes de outros países que enfrentaram a crise, que tem conseguido sair dela, né? E a gente vê, na verdade, um presidente que parece mais um menino rebelde. Uma criança, né? É incrível. Né? As atitudes são comparadas, né? Exatamente. E tirando toda a virtude de uma criança, né? E deixando só apenas isso a rebeldia. mesmo, isso mesmo. Então, é necessário nesse momento que a gente realmente se intensifique em lutar contra esse governo, não somente contra a saída de Bolsonaro da presidência, como também de Mourão e de todos os fascistas que compõem, no momento, o governo federal. Porque em tempos de crise, a gente precisa de um Estado que realmente assegure. Né? E o que a gente vê é um Estado mínimo nesse momento em que a gente... uma crise que nos assola, que pode tirar tantas e tantas vidas, né, daqui para frente. Isso mesmo. Erilânia, Plínio pergunta o seguinte. Um abraço para Plínio, Alessandra Utida, meu amigo Nadson, um abraço, meu amigo, grande profissional aí, Fagner Oliveira, Raquel Dantas, Manuelson, Caio, Júnior Oxente. E Plínio pergunta o seguinte: o Partido dos Trabalhadores terá algum pré-candidato a prefeito em Macau? Se sim, quem será? E o que é que você acha do pré-candidato? Sim, a gente tem o nosso companheiro Juscelino Belmiro, né, que é o nosso pré-candidato nesse momento a prefeito no Partido dos Trabalhadores. E a atuância do companheiro Juscelino, né, enquanto agente civil, né, da nossa sociedade, enquanto agente político também, é de uma maestria muito, muito grande, né? Tem acompanhado de perto, tem feito parte de todos os movimentos, né, em prol da população macauense. Muitas vezes ficava em frente à prefeitura sozinho, né, no pingo do meio-dia, como a gente costuma dizer. Participando das manifestações, em prol da educação, em prol dos aposentados, dos então, professores. Exatamente. Eu faço parte da construção, né, enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, e a gente consegue perceber o quão empenhado na responsabilidade social em construir realmente uma campanha que seja para além do processo eleitoreiro, o companheiro tem desenvolvido a sua pré-candidatura. É isso mesmo, gente. E nós vamos para o nosso último intervalo comercial e nós voltamos já com as considerações finais aqui dessa segunda parte aqui do nosso bate-papo do portal. E a próxima semana nós vamos já ter mais um pré-candidato, ou então nós vamos tentar aí, não sei se será possível, mas vamos tentar, nem que seja por videoconferência, a participação da secretária municipal de saúde da cidade de Macau, que vai explicar para a gente como está atualmente a situação do Covid-19 aqui em nossa cidade, que é uma situação que realmente, como é preocupante, nós subimos rapidamente aí de casos, né? Graças a Deus foi divulgado aí pela Secretaria de Saúde e nós já temos 3 pessoas que já foram curadas aí nesse Dia das Mães, mas nós vamos saber aí da secretária como é que está o andamento aí do tratamento das pessoas que estão infectadas e como é que está aí o processo, né, do mapeamento das pessoas que possivelmente estejam aí infectadas. Vamos para um rápido intervalo comercial, tomar uma água, passar um álcool em gel e nós voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí para o nosso último bloco de perguntas.
Vamos lá, gente, voltando aqui com o nosso último bloco de perguntas. Nesse último bloco nós vamos para as considerações finais, mas vou fazer aqui uma pergunta final para a Erilânia, para saber dela, vamos dizer assim, Erilânia, o que você faria? Eu queria saber de você, você poderá ter o poder de ser prefeita por um dia, né? Hoje, aqui na nossa cidade de Macau. O que você faria se você tivesse um dia, vamos dizer assim, de prefeito? O que você mudaria ao ver da atual situação aqui na nossa cidade? O estado de calamidade que a gente vive é tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. É verdade, né? é verdade. A gente vê toda uma situação complicadíssima com relação a atrasos né, do funcionalismo público nos salários. A gente vê uma saúde que nunca funciona. Né? A dívida, eu costumo dizer que a dívida de Macau com a saúde ela é uma dívida de muitos anos, não é apenas essa gestão, mas como sim, muitas verdade. outras, né, que vem sucateando, né, ano após ano. Vem formando uma bola de neve, de neve, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa, como gestor por um dia, eu acho que é a transparência. Mostrar à população de fato como é que tem sido a gestão, o que é que a gestão tem feito e o porquê de tantas dificuldades e que nunca a culpa é do gestor, e sempre da oposição. Sempre é de alguém. Sempre é de alguém, sempre é de um gestor anterior. Isso. Né? E que nunca é da gestão atual. Olha, vamos fazer só cortando seu raciocínio rapidamente, vamos fazer uma retrospectiva. Né? O atual prefeito, quando entrou na prefeitura, disse que dinheiro tinha, que faltava era gestão em Macau. Né? Ele começou a gestão, já começou com algumas críticas, porque já superlotou a prefeitura com cargos comissionados, com contratados, que inclusive hoje tem uma folha muito alta de pagamento. Né? E de lá para cá, de 2017, do início da gestão para cá, nada do que foi prometido foi feito. O alto, vamos dizer assim, as altas promessas, né? As muitas promessas que foram feitas, deixou a gestão desgastada de tantas cobranças. Você acha que ele começou errado por fazer tantas promessas que ele acredito eu que ele sabia que não ia conseguir fazer. Eu, no meu ver, eu vendo a situação de fora, vi e disse assim, não, tem muitas promessas aí que a gente acredita, como por exemplo, climatização do mercado, né? Uma fábrica de sardinha. Foram muitas promessas e acreditei que o povo estava tão carente que as pessoas acreditaram, né? Exatamente. Túlio Lemos, para se eleger, ele foi extremamente demagogo. Né? Ele tocou em todas as feridas que a população macauense tinha. Isso. E eram feridas que vinham de muitas e muitas décadas se perpetuando. Então, como figura midiática, como pessoa totalmente pautada da oratória, ele conseguiu, infelizmente, convencer muita gente que ele pudesse realmente fazer tem o dom da oratória. Exatamente. Né? E assim, quando a gente passa para analisar as ações que ele dizia, né, que faria, todas as propostas que ele, né, nas 55 bem elaboradas propostas, a gente tinha esperança que realmente saísse, porque quando a gente passa para analisar, não são coisas difíceis de se fazer. Agora a gente precisa, na verdade, equilibrar a situação, primeiramente, em que a cidade estava, para poder realmente começar a agir. E quando você superlota uma prefeitura, quando você dá cargo a diversos cargos comissionados e lota, né, a máquina pública, como é que você vai conseguir colocar em prática realmente aquilo que você prometeu em campanha? Não tem condições porque você já entra com a prefeitura cheia de compromisso, né? Exatamente. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, falta primeiramente com o compromisso social que você, né, buscava e criticava tanto os outros gestores. E, então, quando você faz esse tipo de atuância, você literalmente já perde as rédeas da sua gestão. Sim. E a partir disso a gente vê o caos que se instaurou. E são coisas mínimas que, na verdade, a gente consegue analisar, que não é por falta de estrutura, por sucateamento deixado por anos atrás, porque sequer uma coleta seletiva Macau tem.
A gente passa, você que anda muito assim como eu, hoje não tanto por conta da pandemia, a gente vê as ruas da nossa cidade completamente cheias de lixo. A rua Pedro Lopes de Araújo está tomada de lixo. O antigo lixão está voltando. Tá a ser um voltando, lixão, isso mesmo. né? Isso a gente tem percebido isso. Exatamente. Lama nas ruas, saneamento básico, os bueiros estourados. Ontem mesmo a gente passou pela Praça das Mães. Como eu ando muito, né, por Macau, aí a gente observa de tudo um pouco. A praça destruída, a quadra de esporte da Praça das Mães destruída, o saneamento estourou e ficou aquela fedentina em todo ali ao redor da Praça das Mães, a fedentina, que estava entrando já na casa das pessoas, o mau cheiro, que ninguém podia nem sentar dentro da porta. Isso tudo voltando a Macau, né? Exatamente. Então, quando a gente percebe essas pequenas coisas, né, não operando da forma que devia, a gente percebe que o problema é muito mais grave do que a gente, né? Muito mais. Muito mais grave do que... E falta a vontade de realmente ser um gestor Sim. que dê o mínimo que é necessário, né? São direitos fundamentais da nossa sociedade. Ter direito à coleta seletiva, ter direito a uma saúde digna, a uma educação que funcione. E nada disso a gente vê acontecer na nossa cidade. Então, a transparência seria o primeiro ponto enquanto gestora por um dia. Você faria uma auditoria logo assim de cara? Você acha que ele pecou em não fazer? Com certeza. Se o prefeito ele tivesse no início de sua gestão essa responsabilidade, né, de realmente transformar Macau, como ele dizia transformar, e como poucos acreditam ainda que ele tem feito esse papel, ele teria feito sem uma auditoria, porque daria transparência e legitimidade, além da constitucional que ele já tem por ter sido eleito. Isso mesmo. Né? É isso aí, gente. Vamos lá para nossas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Erilânia. Nós já vamos com mais ou menos 1h40 e alguma coisa, 30 minutos e 31 minutos, né? Vem chegando aqui uma pergunta deixa eu mandar logo aqui um abraço para Ricardo, para Amanda, para Renata, para Erivanilson Rocha, o Wesley que está aqui entrando na nossa live. Aí Matheus Rodrigues pergunta qual seria o objetivo principal caso você fosse eleita, da sua gestão, caso fosse eleita para compor a Câmara Municipal de Macau. Bom, como a gente já explanou durante toda a entrevista, né? Seria realmente essa representação da juventude, né? Enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto LGBT, da gente realmente ter um mandato popular que represente a coletividade, represente a população, de modo a estar nas ruas, nas praças, promovendo o que a gente já tem feito na pré-candidatura, né? Que é ouvindo a população, dando voz e vez para que a gente possa junto, em conjunto, promover um mandato eletivo de modo representativo. É isso aí. Vamos lá agora para as considerações finais. Primeiramente eu queria agradecer aqui a você, Erilânia, por ter aceito aí o nosso convite, né? De prontidão, já aceitou aí o nosso convite para vir aqui bater esse papo. Quero pedir perdão a vocês que nós tivemos um probleminha aqui nas nossas webcams, né? Mas ao vivo é assim mesmo, acontece, viu, gente? Mas nós voltamos e estamos aqui dando continuidade para cumprir o horário determinado de 1h30 para cada entrevistado. É o que nós fazemos sempre aqui, todas as segundas-feiras, né? Nós vamos ter aí segunda-feira que vem já outro pré-candidato, ou então outra pessoa, como eu falei para vocês, né? E sempre vamos estar aqui trazendo para vocês e mostrando para vocês o perfil de cada pré-candidato a vereador, para quando chegar nas eleições, vocês não venham dizer que eu não tenho pré-candidato, não tem gente que presta, né? As pessoas estão muito desacreditadas, a gente não tem não sei o que, não. Vocês vão ter, vocês vão conhecer através desse bate-papo, né? Nós vamos tentar aqui a entrevista com a maioria das pessoas e, como eu sempre digo, nem todas vão querer vir, né? Nem todas vão querer fazer a sua participação aqui, mas nós vamos abrir aí as portas para quem quiser vir. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. Erilânia, faça aí as suas considerações finais, olhando aqui nessa câmera, para você falar aqui junto com o público, né? E levar aí a sua palavra. Você tem 5 minutos para você fazer as suas considerações finais. Vai lá. Primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o portal Eu Amo Macau por essa oportunidade e ressaltar novamente a importância que esse canal tem para a população macauense nesse momento.
né, tem feito esse enfrentamento desde 2017, né, contra a gestão, e não somente contra a gestão, mas contra os desmandos que todo e qualquer gestor ou detentor de um cargo público, nesse momento, tem feito em Macau. E falar com a população macauense apesar de tudo que a gente tem vivido, apesar desse descrédito, dessa desesperança que foi essa gestão atual, apesar de todas as promessas não cumpridas, apesar de todos os sofrimentos que a gente vem passando, que vocês possam estar de ouvidos abertos para ouvir a cada jovem, cada homem, cada mulher que tenha propostas e tenha uma conversa a ter com vocês. Porque eu, apesar de saber da falta de crédito que as pessoas depositam na política, a única forma da gente realmente viver em uma sociedade melhor, da gente ter essa oportunidade de crescimento, de mudança de perspectiva de vida, né, em todos os âmbitos, sejam sociais, sejam econômicos, sejam de N fins, a gente precisa realmente ter essa participação política, a gente precisa pautar as decisões políticas do nosso país, como um todo. Então, que vocês estejam abertos a ouvir mais, que não deixem que a sua dignidade seja comprada. Que a gente, nessa eleição, possa pautar ela de forma popular, de forma a exercer o nosso direito, mas tendo como pauta a nossa dignidade humana. Porque não adianta a gente vender o nosso voto e lá na frente a gente perder com isso. A gente perder literalmente todas as oportunidades de crescimento que a gente poderia ter. Então, que em 2020 a gente possa realmente mudar o nosso cenário macauense, mas que a gente faça isso pautando a discussão na política que visa a transformação social. Porque muitas vezes a gente acaba que confundindo o que é política e o que é politicagem. E que a gente, nesse cenário, nessa política, a gente possa realmente pautar política enquanto ciência que visa a transformação social e não a politicagem que nos assola, que nos tira tantos direitos e que nos faz mal diariamente na nossa cidade. Que a gente possa voltar às ruas em breve, que a gente possa pautar as nossas discussões nas praças, nas ruas, lutando tanto para que no próximo ano a gente tenha realmente uma Câmara representativa, uma prefeitura que faça o seu papel, mas também lutando para que esses desmontes que vêm acontecendo, eles também sejam minimizados. Porque eu acho que no momento que a gente vive, a gente precisa que o mínimo seja feito, né? Que os salários sejam postos em dia, que a gente tenha a saúde funcionando na medida do possível, que a gente tenha as escolas voltando a funcionar e que a gente tenha, né, o mínimo do ser feliz assegurado. Então, muito obrigada, Teu, mais uma vez por essa oportunidade. Obrigada a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento e que vocês fiquem em casa se puder e se precisar sair, usem máscara. Eu sei que a máscara muitas vezes acaba dando um probleminha. As pessoas às vezes têm rejeição à máscara, mas é muito importante. Mas é muito importante, né? Porque se eu uso máscara, é óbvio que é só em questão de transmissão. Mas se eu uso máscara e se o meu próximo também usa, a gente vai estar realmente diminuindo essa transmissão do vírus, né? Então, que vocês fiquem em casa quem puder nesse momento, que a gente lute contra todos esses desmandos, tanto em Macau quanto a nível nacional, que a gente não ouça o louco do presidente, ou do despresidente, né? Na verdade, e que a gente possa voltar a sorrir e a nos abraçar em breve. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Erilane, aí pela oportunidade. Eu espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. Chega mais um pouco perto aí do povo macauense, né? O povo macauense que sempre nos assiste aqui, graças a Deus, sempre com uma boa audiência aqui do nosso portal Eu Amo Macau. E, inclusive, semana passada nós tivemos mais de 200 mil visualizações em vídeos e isso ajuda muito para que as pessoas venham poder conhecer vocês que têm pretensão política aqui na nossa cidade. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram nos assistindo até agora nessa noite de segunda-feira, né? Uma noite que não tem live dos artistas. Eu escolhi um dia que não tivesse live dos artistas para que a gente ficasse em paz e levasse essa conversa, esse bate-papo bem de boa aqui com a nossa população macauense, que eu acredito que o meu interesse e o seu interesse é único, que a gente tenha uma Macau boa, que a gente tenha uma Macau próspera, com saúde,
com educação, com cultura e para que o povo de Macau volte a ter dignidade. Não fique esperando em fila para poder fazer um exame, não venha passar fome, não esteja morando ainda em casas de taipo, né, que a gente tem visto muito, e não esteja precisando de que a gente esteja fazendo campanha para que as pessoas não venham a passar fome, como foi o caso também dos professores aposentados. Né? Muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo, e segunda-feira voltamos nesse mesmo horário, às 19h30, com um novo entrevistado aqui no Bate-Papo do Portal. Até lá e uma boa noite para todos vocês.